Como interpretar questões de matemática do Enem? Eu tenho certeza que se você deu play nesse vídeo, você tá aí entendendo a teoria, tá super tranquilo em entender a teoria. Mas na hora de resolver questões, tá travando, né? Eu sei como é isso. Afinal de contas, eu tô no meu 4º ano dando aulas de matemática para o Enem e tenho certeza que durante esse período 100% dos meus alunos já me disseram que conseguem entender a teoria numa boa. O que trava é na hora de fazer exercícios. Então por isso eu tô gravando esse vídeo para te passar algumas dicas, não é fórmula mágica, tá? Você não vai terminar esse vídeo e depois vai conseguir resolver um simulado aí com 45 questões de matemática. É um processo, são coisas que quando você for aplicando, você vai notar a sua evolução, você vai conseguir resolver as questões, claro, você tem que aplicar. Eu também já estive no seu lugar, eu também já entendi bastante a teoria e travava na hora de resolver conteúdos. E aí quando eu resolvi aplicar essas estratégias, essas dicas que eu tô dando aqui para vocês, claro, não todas, algumas eu fui aprendendo ao longo do tempo. E essa mudança veio, eu fui conseguindo resolver as questões de tal forma que hoje, ao olhar para a maioria das questões, eu não vou dizer 100%, né, porque aí eu estou exagerando, mas para mais de 90% das questões eu já sei o que eu devo fazer ali, eu já sei pelo menos por onde começar. Então esse é o diferencial que eu espero que vocês também tenham, à medida que vocês forem aplicando essas dicas que eu vou passar nesse vídeo. Antes de começar a dar dicas, eu quero que vocês leiam o que está escrito aqui na tela. Na moral, eu vou ficar muito surpreso se alguém conseguir ler isso daí, sem o uso do Google Tradutor. Bem, enfim, como eu disse, eu ia ficar surpreso se alguém conseguisse, então eu não vou dar nem o tempo de você tentar ler. Se você pausou e tentou e conseguiu, parabéns. Mas enfim, eu acho que a grande maioria não vai conseguir. Esse texto aí está em japonês e por que eu estou passando isso para vocês? Porque uma das habilidades que é comum a todas as áreas do conhecimento do Enem, isso passa por matemática, por humanas, por linguagens, por ciências da natureza e por redação, é dominar linguagens. Estou pegando ali a minha fila, mas eu vou colocar aqui para que vocês acompanhem junto comigo. Essa habilidade diz o seguinte: dominar a norma culta da língua portuguesa e fazer uso das linguagens matemática, artística e científica e das línguas espanhola e inglesa. Então, no nosso caso, como eu estou aqui para falar de matemática, né, as linguagens que a gente mais vai utilizar é a língua portuguesa, claro que é a nossa língua nativa, e também as linguagens matemáticas, é muito óbvio isso daí, né? Só que aí é o seguinte, velho, se você não tem um bom domínio da língua portuguesa, você vai sofrer para responder questões de matemática. Por exemplo, eu já vi alunos errando questões porque não sabiam o significado da palavra mínimo. É muito comum que as questões do Enem de matemática elas digam o seguinte: o número mínimo de tal coisa, enfim. Por exemplo, uma questão de probabilidade, o número mínimo de bolinhas que o gerente deve colocar na urna. Não sei se está exatamente assim, mas enfim, ela pede o número mínimo de alguma coisa. E aí eu já vi alunos errando questões simplesmente por confundir o significado da palavra mínimo ou por não saber. Então, assim, o problema já não é a matemática em si. O problema está no seu domínio da língua portuguesa. E o Enem exige isso da gente, que a gente domine a língua portuguesa. E também, claro, a gente vai fazer bastante uso das linguagens matemáticas. Fazer uso das linguagens matemáticas, aí eu já faço o gancho para te dar a primeira dica dessa aula. A primeira dica é dominar os conteúdos. Você precisa dominar os conteúdos, isso vai ser um grande diferencial para que você pegue as questões e já saiba pelo menos por onde começar. Só que aí cria um ciclo. Que ciclo é esse? Veja, você pode se perguntar agora, e como eu domino os conteúdos? E eu vou dizer, responda questões. Só que para você responder as questões, você precisa dominar o conteúdo. Então o que acontece é o seguinte, entre erros e acertos, você precisa fazer as correções das questões que você errou e das questões que você chutou. Fazendo essas correções, você vai ter mais domínio do conteúdo. E também, é claro, é preciso revisar sempre. Então essa dica, para mim, ela é a primordial. Se eu fosse dar apenas uma dica nesse vídeo, seria essa: dominar os conteúdos. Como dominar? Resolva questões, não se importe com os erros que vier, tá? Não fique se cobrando por isso, apenas faça uma correção ativa até você entender o que foi feito naquela questão e, claro, faça revisões sempre que for possível. E aí, quando você for tendo mais domínio dos conteúdos que você está estudando, eu tenho certeza que quanto mais questões você for resolvendo, mais você vai desenrolando bem, mais você vai olhar para as questões e vai pensar, eu já sei o que eu devo fazer aqui. Ou, como eu disse, você já sabe pelo menos como começar. A segunda dica é, resolva questões do Enem.
que eu acredito que você deve estar fazendo isso, né? Porque se você está aqui, como eu palpitei no início do vídeo, você está entendendo a teoria e não está conseguindo resolver questões. Mas a gente tem que ter cuidado com as questões que a gente anda resolvendo. Tem que ser do Enem, tá bom? São elas que vão fazer um diferencial. Você não pode estar resolvendo questões de outros vestibulares, você não pode estar resolvendo questões de concursos, porque senão você nunca vai se adaptar aos padrões da prova. São habilidades diferentes, são modelos de questões diferentes, então quanto mais questões do Enem você responder, melhor, até porque você vai se adaptar aos padrões. E aí quando você se adapta aos padrões, vamos supor que exista um padrão, certo? Não vou puxar nenhum agora de cabeça, não vou fazer isso. Vamos supor que exista um padrão A de questões. E aí, numa primeira questão, utilizando esse padrão, você passe, sei lá, 10 minutos para resolvê-la. Só que, vamos supor que você acertou a questão, ou então quando você errou, você foi lá e fez a correção, e enfim. E aí, você foi resolver uma segunda questão que utiliza desse mesmo padrão. Ao invés de passar 10 minutos, com certeza esse tempo vai diminuir. Vamos chutar aqui 5 minutos. E aí depois você pega outra questão com esse mesmo padrão. Ao invés de você passar 5 minutos, com certeza o seu tempo vai diminuir. Então veja que você está se adaptando a esses padrões, você está desenrolando o conhecimento sobre essas questões. Então o problema de não resolver questões, ele está sendo resolvido junto também com a gestão de tempo. Ao invés de você passar 10 minutos para resolver uma questão, você está passando menos tempo e você, claro, está mais confiante. Você já conhece aquele padrão, então você já sabe como desenvolver aquilo. Então, com certeza, você desenvolvendo essa gestão de tempo também vai ser primordial, né? Porque se o problema é resolver questões, agora você está resolvendo e melhor ainda, está resolvendo em menos tempo. Terceira dica, o que é que a questão pede? Você tem que ter clareza do que é que a questão está pedindo, porque aí você tem certeza do passo a passo que você deve realizar para responder a questão. Eu não recomendo ir direto para o comando da questão para saber o que a questão pede. Tá? Se você fizer isso, se você quiser fazer isso, tudo bem. É uma questão de gosto mesmo. Eu não gosto de fazer isso, mas se você quiser, eu tenho certeza que não vai te atrapalhar de jeito nenhum. Eu vou te mostrar agora 2 exemplos de questões que fazem a diferença quando a gente trata desses casos. Veja, essa questão aqui do Enem 2023, a gente percebe aí que a gente tem a imagem de uma escultura, tem diversas informações, só que no comando da questão tem dizendo o seguinte: qual é a massa em grama dessa escultura? Ou seja, a gente já sabe o que a questão está pedindo. A questão está pedindo a massa. E aqui em cima a gente tem informações, ó. O tipo de madeira utilizada para produzir essa escultura tem massa igual a 0,6 gramas por centímetro cúbico de volume. Tá, então veja só. A questão ela quer a massa, ela dá pra gente assim, a densidade do tipo de madeira que é utilizada na construção dessa escultura. Qual é o nosso objetivo então? Vamos calcular o volume dessa escultura, no final a gente multiplica por 0,6. Olha como dá uma clareza muito maior. Primeiro eu tenho que calcular o volume da escultura em si, né, que tem um cone, tem um conezinho menor, aí nós temos um cilindro também, enfim, o meu objetivo aqui não é resolver a questão. Mas você chegando no volume dessa escultura, ao final você multiplica por 0,6. Então isso já te dá uma clareza muito maior do passo a passo. Vamos agora para outro exemplo. Essa questão aqui foi do Enem 2022 e eu errei, era a última questão da minha prova, já cheguei cansado. Não que eu faça as questões por ordem, mas não sei porquê, essa daí acabou realmente ficando literalmente por último, assim como era na minha prova. Ela diz o seguinte: qual é a mediana em milhão de reais dos valores dos lucros apurados pela empresa nesse ano? Então eu vi ali o nome mediana e eu já fui diretamente calculando a mediana. Foi algo que eu não devia ter feito. Eu estou olhando ali o gráfico. Por quê? Porque ele quer a mediana dos valores dos lucros. Então o que a gente deve considerar nessa questão é apenas os meses em que a empresa teve lucros. Os meses que a empresa teve prejuízo, a gente descarta. E eu acabei não descartando. E para minha infelicidade, o resultado que eu cheguei estava entre as alternativas. Por isso que eu acabei errando essa questão. Mas aí, você tem da clareza, olha, ele quer só a mediana dos lucros, então eu vou considerar só os meses que teve lucro. E aí você já chega no resultado, né? Vai ser menos trabalhoso ainda do que o método que eu fiz considerando todos os meses e ainda acabei errando a questão. Quarta dica, organiza as informações. Tem questões que vêm cheias de informações e quando a gente organiza elas, a gente tem uma clareza maior da situação que está acontecendo ali. Eu vou te mostrar como exemplo essa questão aqui, ó, que inclusive eu já resolvi em live, que ela diz o seguinte, ó, uma pessoa comercializa picolés.
No segundo dia de certo evento, ela comprou 4 caixas de picolés, pagando R$16 a caixa com 20 picolés, para revendê-los no evento. Então eu achei assim, muita informação já, tá bom? A gente vai ter que fazer uma continha ali já, então eu parei e vou organizar as informações para que eu tenha uma clareza maior do que está acontecendo aí. E aí o que eu fiz, ó, são 4 caixas, se cada caixa custa R$16, então saiu a R$64 o custo total, e cada caixa, né, como tem 20 picolés, então um total de 80 picolés. Foi um pequeno detalhe que faz diferença, que fez diferença na hora de resolver essa questão. Porque as informações ali, elas estão organizadas, você não precisa fazer uma tabela, você não precisa fazer uma coisa bonita, tá? Faz assim, 4 caixas, do jeito que eu fiz, puxa 2 setas, e aí a gente já tem uma clareza maior das informações que estão sendo dadas na questão. Isso ajuda muito, porque quando a gente quer uma informação, a gente já organizou ela de tal forma que a gente só vai precisar agora fazer uma consulta, certo? E para nossa felicidade, né, isso aí não precisa ser feito em tantas questões, só naquelas que tiverem muitas informações mesmo. Essa daí eu considerei necessário, mas nem sempre você vai olhar para a questão e vai organizar dessa forma aí, até porque você vai perder tempo se você for fazer isso na maioria, perder tempo sem essa necessidade, né, de organizar, porque às vezes a questão ela é muito direta, como por exemplo a da mediana que eu acabei de mostrar. Quinta dica, faça uma correção ativa. O que é que significa isso? Uma correção ativa é quando você erra uma questão ou acerta ela no chute, aí você vai ver a resolução dela. Não fique apenas de braços cruzados assim de frente para a tela, olhando para o professor explicar como funciona a questão e balançando a cabeça assim e dizendo, entendi. Não faz isso não, tá? Vai acompanhando, vai anotando, vai tentando entender cada coisa que foi feita ali naquela resolução. Isso é uma correção ativa. Quanto mais você fizer isso, mais você pode aplicar os métodos que você está vendo ali em outras questões. Mas você pode ter esse estalo de saber como começar uma outra questão, mesmo que não seja uma questão padrão, mas você já vai saber. Peraí, naquela questão eu vi isso, então muito provavelmente possa ser que se eu aplicar aquilo que eu vi nessa, dê certo. E vai por mim. Fazer uma correção ativa é uma grande diferença, tá? Infelizmente muitas pessoas não fazem, apenas dão play no vídeo e fazem o que eu acabei de mostrar para vocês. Ficam lá de braço cruzado apenas olhando o professor e dizendo que entendeu. Se entregar a questão para a pessoa no outro dia, ela não consegue resolvê-la mais, porque ela não anotou, porque ela não participou daquela pequena aula de resolução. Se você tem alguma dica que possa ajudar outros estudantes, já comenta aí embaixo. Aproveita, dá o like no vídeo se você gostou e se inscreve no canal para participar das lives semanais que eu faço por aqui, com o intuito de buscar os 800 mais em matemática no Enem.